Muita gente me pergunta, Joás, é possível passar na OAB sem se matar de estudar? E a resposta é um absoluto sim, sendo que depende da maneira como você vai estudar. E o que eu vou compartilhar aqui com você são 3 segredos para você aplicar e conseguir o êxito, a aprovação no exame de ordem sem se matar de estudar. E é importante frisar o seguinte, que o que eu vou falar aqui para você é baseado em fatos e dados, baseado na minha experiência de aprovação e na experiência de aprovação de vários dos meus alunos que aplicaram esse método. E se você não me conhece, meu nome é Joás Cruz, sou advogado, especialista em aprovação no exame de ordem, já ajudei várias pessoas a alcançar esse objetivo que você busca e também atuo paralelamente como consultor legislativo, num concurso em que disputei com 692 pessoas para essa única vaga. E é interessante destacar também, na parte acadêmica, que eu tive a oportunidade, além da pós-graduação, fazer um mestrado na Universidade Federal. Tudo isso aplicando vários dos métodos que eu vou compartilhar aqui com você. E é interessante quando a gente faz uma apresentação dessa maneira, só que tem um aspecto que muita gente não compartilha e eu quero compartilhar aqui com você. Antes de chegar onde eu estou, eu quebrei muita cabeça, fiz algumas coisas de forma equivocada no que diz respeito ao estudo, errei muito, foi muita aplicação do método tentativa e erro até chegar aqui. E muita gente esconde isso e eu faço questão aqui de abrir o livro aberto para que você possa enxergar que antes do êxito houve um processo de muito esforço. No início dos meus estudos eu lembro bem que eu costumava às vezes assistir uma videoaula, até entendia o que o professor falava ali, só que quando chegava na prova, na hora do vamos ver, eu já tinha esquecido, ou apenas lembrava vagamente, eu sabia assim, eu já vi isso em algum canto, mas quando ia marcar a resposta, escolhia a resposta errada. Ou pior ainda, escolhia a certa e depois ia fazer uma revisão na prova no final e trocava a resposta certa pela incorreta. Não sei se já aconteceu com você. Então, o famoso branco da prova, eu era vítima desse famoso branco, era vítima também da procrastinação, ficava adiando aquele momento de estudar, marcava e disse, depois eu vejo, depois eu faço, e qualquer motivo era desculpa para não sentar a bunda na cadeira e estudar. E depois eu fui descobrindo algum desses porquês. E o seguinte, dentro desse meu processo eu fiz algumas descobertas, e eu descobri que quem passa no OAB não é aquela pessoa que é mais inteligente, nem é aquela pessoa que estudou mais. Tem gente que diz assim, Joás, eu estudei tanto, eu dediquei tantas horas, mas não consegui passar. Por que isso acontece? Será que eu não sou inteligente o suficiente para passar no OAB? Não, não é isso. A aprovação no OAB é questão de estratégia. Você saber o que fazer da forma adequada. Tem gente que, quem chega lá, ainda que de forma intuitiva, é porque soube desenvolver uma estratégia vencedora. Por que 80% das pessoas reprovam no OAB e só 20% passam? Algo diferente esses 20% fazem em relação aos demais. Então, esses 20% encontraram uma forma, uma estratégia que os demais não sabem, desconhecem, negligenciam. Então, eu me questionava isso. O que é que diferencia os aprovados dos reprovados? E é isso que eu vou compartilhar aqui com você nessa aula de hoje especial. E é importante dizer o seguinte, independentemente de quantas vezes você já fez o OAB, se você já reprovou várias vezes, ou se essa é a sua primeira vez, você está com medo diante de tanta coisa que você ouviu falar sobre o exame de ordem, ou se você tem pouco tempo disponível para os estudos, de repente você concilia os estudos para o OAB com outras atividades, estudo, final do período, nono, décimo, ou pós-graduação, ou trabalho, ou é casado, ou tem filhos, não sei. Ou de repente ainda você está há muito tempo sem estudar. Em qualquer dessas situações, eu posso te garantir que se você aplicar o que você vai aprender aqui dentro dessa aula, você é capaz de alcançar a sua aprovação no exame de ordem. Eu sei que para algumas pessoas já se tornou até um bloqueio, a sensação de frustração, de angústia, de impotência diante dessa prova, que é uma barreira. Afinal de contas, está em jogo muita coisa. Está em jogo a sua realização profissional e, por que não dizer, a realização também pessoal. São 5 anos de faculdade que você se dedicou, que você se esforçou, que você abriu mão de muita coisa para estar aqui nesse momento e, por que não, alcançar e poder exercer a profissão pela qual você se preparou durante esse período inteiro. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, como você passar no exame de ordem com esses 3 segredos sem se matar de estudar. Essa é a nossa proposta aqui de hoje. Se você ficar até o final, você vai saber como aplicar isso no seu dia a dia, de modo que você consiga fazer a sua única ou a sua última prova da OAB. Então vamos lá. O que estudar
para a OAB? Essa é uma pergunta que vale US$ 1 milhão e você vai ter ela respondida de forma gratuita agora. Primeiros pontos, vamos por colunas, né? Tem 3 colunas aqui, a primeira delas, desafios, a segunda, vantagens e a terceira, erros. Qual que são os desafios existentes hoje na prova da OAB? O conteúdo interdisciplinar, ou seja, uma disciplina ela cobra conteúdos que não estão restritos apenas a ela. Existe uma interface com uma ou com outras disciplinas. Tem sido muito comum. Por isso que dizem que a prova da OAB tem ficado cada vez mais difícil, o que é verdade. Inclusive foi essa situação ela foi confirmada pelo próprio presidente do Conselho Federal. Isso aí a gente sabe muito bem o motivo. O objetivo é criar uma certa reserva de mercado. Como você sabe, já são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. À medida que isso aumenta de forma extrema, aí pela lei da oferta e da procura, vai diminuir, consequentemente, os honorários, as oportunidades, enfim, o mercado vai ficar muito mais concorrido, em termos bem sintéticos. Vamos lá. Outro ponto que é desafiante é o volume imenso de conteúdo. Você pode ser cobrado na prova da OAB por qualquer coisa que você viu nos últimos 5 anos de faculdade. E a gente bem sabe que a faculdade ela não foi feita, a gente não fez a faculdade, pelo menos a maioria das pessoas, né, eu incluído aí, não fez a faculdade como deveria. A gente, muitas vezes, eu mesmo me empurrei muitas vezes com a barriga, passava ali raspando. Então imagina só cobrar um conteúdo que lá atrás, no segundo, no terceiro período, eu estudei ou você passou aí raspando, nem estudou direito, só deu aquela revisada de véspera e conseguiu passar. E outro desafio existente hoje em dia é o tempo escasso. Não sei você, eu sei que muita gente desenvolve outras atividades paralelas ao estudo para a OAB, quer seja trabalho, alguns estudam ainda, estão no final do período aí, nono, no 10º, ou já emendaram com a pós-graduação, outros são casados, têm filhos, enfim, atividades paralelas, quaisquer que sejam. E quais são as vantagens? Existem vantagens também dentro dessa perspectiva. Você só precisa acertar 50% da prova, que hoje tem 80 questões, ou seja, 40 questões. Isso é uma vantagem matemática. E outra vantagem é que não há um número mínimo por disciplina. Isso quer dizer que você pode passar na OAB, desde que alcance 40 questões, né, o mínimo. Você pode zerar algumas disciplinas e mesmo assim você vai estar aprovado. Isso facilita o seu trabalho, porque você pode escolher algumas disciplinas para priorizar e deixar outras meio de lado. E outra vantagem é que você, a partir dessas premissas, que de precisar só acertar 50% da prova e não haver um número mínimo por disciplina, você pode identificar o que é mais importante e, consequentemente, tornar o processo mais eficiente, dedicando sua energia, seu tempo, àquilo que é mais vantajoso numa avaliação de custo-benefício. E quais são os erros, Joás, que muita gente comete no que diz respeito ao que estudar para a OAB? Muita gente só quer estudar o que gosta. Isso é muito comum a gente fazer. Por quê? Normalmente aquilo que a gente mais gosta é aquilo que a gente mais acerta. Ninguém gosta de errar, né? Então, a gente, quando estuda, tende a priorizar ou de forma exclusiva, só estudar aquilo que gosta. Só que qual o problema aí? Se você estudar só aquilo que gosta, você não vai ter um progresso no seu desempenho. Porque o que você gosta, você já tem um desempenho bom. Você precisa também identificar, naquelas que você tem um desempenho ruim, quais que podem ser oportunidades de crescimento rápido. Não são todas, mas você tem que identificar algumas das que você não domina para você priorizar também. Outro erro comum é tentar estudar tudo. É gente que diz assim, eu vou me virar nos 30, mas eu vou engolir todo esse conteúdo dos 5 anos de faculdade, vou estudar 17 disciplinas. Isso não funciona. Isso é humanamente impossível, na verdade. Não dá para querer estudar absolutamente tudo. Não rola. Por que não rola, Jorge? Porque o tempo é escasso e o volume é imenso. Então imagine, se você não conseguiu estudar durante os 5 anos de faculdade, não é em 2 meses, ou menos, um pouquinho mais, que você vai conseguir estudar tudo. E outro erro é não saber distribuir o tempo naquilo que de fato é relevante. Relevante aos olhos de quem? Aos olhos do examinador. Esse é o X da questão. Então vamos lá. E qual que é a solução para isso? A solução para isso é você estudar de acordo com os principais assuntos cobrados em cada uma das disciplinas.
Então esse é o pulo do gato, essa é a chave da questão. Dentro do nosso programa, a gente tem materiais, a exemplo do que eu vou mostrar aqui na sequência, que te direciona naqueles principais assuntos de cada uma das disciplinas. Imagina só, você começar o seu estudo sabendo que aquele assunto, naquela matéria, ele é muito recorrente. Significa dizer que a probabilidade de você se deparar com ele na sua prova é muito maior do que se você tentar acertar isso de forma aleatória. Se você pegar o livro, abrir em qualquer página e estudar aquilo ali por estudar. Então eu vou mostrar aqui um exemplo do tracker, que funciona como uma espécie de cronograma dos principais assuntos de cada uma das disciplinas. Então você vai estudar, saber o que estudar a cada momento de estudo, a cada período de estudo você vai ser direcionado naquilo que é mais importante em cada uma das disciplinas. Isso vai fazer o quê? Vai dar uma vantagem no seu desempenho, você vai crescer de forma mais rápida e vai dedicar menos tempo, não vai precisar se matar de estudar para acompanhar o programa. Segundo ponto, segunda descoberta importante que fiz. Como estudar por questões? O grande X da questão não vai passar no OAB quem é o mais inteligente, vai passar no OAB quem acertar 50% da prova. Então, isso vai dizer a partir do momento de que você fizer questões. Qual que é o método tradicional que a maioria das pessoas utilizam? Estuda o conteúdo e faz as questões. Eu fiz isso durante muito tempo, porque depois eu comecei a buscar alternativas de como maximizar a eficiência. E aí cheguei no método reverso, que funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, você vai ler as questões e o gabarito comentado. Em segundo lugar, você vai estudar o conteúdo. Você diz, Joyce, isso é meio contra-intuitivo, não é? É contra-intuitivo, porém tem um resultado mais efetivo. Imagine só, a partir do momento que você lê as questões e o gabarito comentado, você vai ativar na sua mente um processo de atenção seletiva. Então, quando você for estudar o conteúdo de algo que você não viu, que você viu pouco, não domina, você já vai com uma mente aguçada. Você vai sabendo o que é que costuma ser cobrado em questões acerca daquele assunto, ou seja, você vai dar mais atenção naqueles pontos precisos do que se você nunca tivesse lido, você ia dar uma atenção padrão para tudo. Ou até dar uma atenção prioritária a algo que não fosse importante. Então, com sua percepção mais aguçada, você vai perceber e vai se concentrar mais naqueles pontos que são recorrentes nas questões. E por último, você faz o quê? Faz muitas e muitas e muitas questões acerca daquele conteúdo abordado. Esse é o X da questão no que diz respeito ao método reverso. E onde é que eu encontro essas questões, Jorge? Você pode encontrar em vários lugares. Só que é o problema? Muitas vezes alguns lugares dispõem de questões desatualizadas. Ou questões que, embora estejam atualizadas, estão lá dispostas de forma totalmente aleatória. Então, qual que é o pulo do gato aí? Você estudar por questões filtradas por importância, por relevância em cada uma das disciplinas. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Questões que são recorrentes na disciplina de Direito Processual Civil, questões que são recorrentes na disciplina de Direito do Trabalho. É assim que funciona o nosso programa. A gente direciona teu cronograma nos principais conteúdos de cada uma das disciplinas, os assuntos mais recorrentes, e também para realizar questões desses assuntos que são mais cobrados no exame de ordem, para que você se prepare com aquilo que é mais provável de se deparar na prova, aumentando assim as suas chances de aprovação. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como é estudar por questões. A primeira técnica de alterações legislativas. Isso é muito importante. Tudo que é novo tende a ser cobrado com mais eficácia, com mais intensidade pelo examinador. Observe o que aconteceu aí. No 24º exame de ordem, o gráfico do lado esquerdo, ele mostra aí como foi a cobrança das questões na disciplina de Direito do Trabalho. O 24º exame de ordem ainda não era cobrada a reforma trabalhista. A reforma trabalhista começou a ser cobrada no exame subsequente, o 25º. Então, no 24º exame de ordem, nós tivemos o seguinte cenário. 80% das questões baseadas na jurisprudência, ou seja, o fundamento de resposta de cada uma delas era a jurisprudência, e apenas 20% de legislação. E olha só o que aconteceu no 27º exame de ordem, onde a reforma trabalhista já estava sendo cobrada. Tivemos a inversão do cenário. Passamos a ter 80% de questões baseadas na legislação e 20% na jurisprudência. Isso significa o quê? O examinador, pensa como o examinador ele elabora o raciocínio dele. Ele quer prestigiar, ele quer saber dos examinandos quem está por dentro das novidades legislativas. A reforma trabalhista é uma novidade? É evidente que é. Então, o examinador ele quer saber se você sabe
o que foi incluído pela reforma trabalhista ou se você sabe o que foi alterado pela reforma trabalhista. E aí, aproveitando que eu estou falando do 27º exame de ordem, eu quero constar aqui que na disciplina de trabalho, das 6 questões existentes, 5 foram baseadas na reforma trabalhista. 5. E uma questão foi baseada na Lei Complementar 150. Então, 5 questões, ou seja, 83% das questões baseadas em alterações legislativas. Essa é a primeira técnica de como estudar por questões. No nosso programa, a gente ensina você mais técnicas para que você possa se precaver, antever aquilo que pode ser cobrado no dia da sua prova. Esse é um exemplo do que acontece na prática. E reafirmo o que eu digo, a aprovação no OAB é questão de estratégia. Os nossos alunos, eles estavam preparados para isso e se debruçaram como puderam, com antecedência, no que diz respeito à reforma trabalhista. E eu vou mostrar mais sobre isso. Olha só uma questão aqui do 27º exame de ordem. Ele fala aqui que em determinada localidade existe uma seguinte situação. A convenção coletiva tal prevê o adicional X. Só que a sociedade tal havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, alguns dias antes, prevendo uma situação diferente. E aí ele pergunta, de acordo com a CLT, assine a opção que indica o adicional que deve prevalecer. Ele está dizendo o quê? Existe uma divergência entre a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho. Quem vai prevalecer? E aí ele fez questão de frisar, de acordo com a CLT. Ele não perguntou de acordo com a jurisprudência nem nada do tipo. Perguntou de acordo com a CLT. Então você, era se basear, essa resposta aí, ela se fundamentava numa alteração da reforma trabalhista. E aí ele diz que vai prevalecer o acordo coletivo, que está previsto lá no artigo 620. As previsões, as condições do acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, uma questão que você, quando você vê o fundamento, você vê o quanto foi fácil. Ele contou uma historinha, mas o fundamento ele era muito básico, baseado pura e exclusivamente em um artigo da reforma trabalhista. Então, essas coisas, quem se prepara com estratégia consegue antever, consegue enxergar o que a maioria das pessoas, ou seja, os 80% dos reprovados, não conseguem. E dentro do nosso programa, a gente faz esse passo a passo, a gente indica a forma de você analisar uma questão. Observe aí que nesse exemplo que eu dei aqui, existem algumas palavras que estão destacadas. São as palavras-chave. As palavras-chave que vão te direcionar, vão como se fosse um arquivo diretório dentro de um computador, vão filtrando para que você lembre a que assunto isso está relacionado. Então você observa que está grifado convenção coletiva, está grifado acordo coletivo e está grifado também o comando da questão, de acordo com a CLT. Não está perguntando de acordo com a jurisprudência, porque existe um posicionamento diferente na jurisprudência e na doutrina acerca desse assunto. Vamos em frente. Análise do processo civil, também no 27º exame de ordem. 100% das questões baseadas na legislação, é o que o gráfico mostra. E detalhe, uma coisa que o gráfico não mostra, mas eu estou falando aqui, qualitativamente, nós tivemos aí que dessas questões da legislação, todas elas, sem exceção, foram baseadas no CPC. No exame antecedente, tivemos questões do CPC, questões da Lei do Juizado Especial, questões da Lei de Ação Civil Pública, e nesse exame, o examinador deu uma colher de chá, facilitou, a meu ver, a vida do examinando e colocou questões só do CPC, como essa aí, ó. Assunto tutela de urgência. Ele fala, e aí então, eu vou falar rapidamente sobre os pontos que estão grifados. Houve uma concessão um pedido de concessão de tutela de urgência e o aspecto fático acerca dessa questão estava comprovado por meio de documentos. E essa tese encontrava respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí ele perguntava, sobre o caso, assinale a alternativa correta. E aí a resposta estava na letra A. Será possível a concessão de tutela de evidência, podendo ser dispensada, para tanto, a prévia oitiva da ré. A tutela, como você pode perceber, ela está lá a partir do artigo 300 do CPC. Quando você vem aqui para o fundamento, essa específica dessa questão está fundamentada no artigo 311, inciso 2. A tutela de evidência será, não é poderá, é será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando
Item 2, que é o caso da questão. As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos, a situação da questão, ou em súmula vinculante. Você percebe como fica fácil, como fica dá uma satisfação quando você percebe que as coisas se encaixam tão bem como estudar por questões. E aí nos leva ao próximo ponto. Como estudar a legislação, que algumas questões, 70% das questões da OAB são baseadas na legislação. Então, você não pode ir para uma prova sem saber ler a legislação. E a gente sabe que esse é um processo que a gente não gosta, é uma coisa chata, é uma coisa monótona, porque a legislação ela tem uma linguagem técnica. Não é uma linguagem de uma revista que a gente tem aquela forma convidativa, né? Que persuade a gente e a gente vai lendo. Não é assim. A gente lê a legislação e já não vê a hora de terminar. Então perceba a diferença entre os dois lados aí. Do lado esquerdo você tem a legislação tal qual ela é encontrada no site do Planalto. E do lado direito você tem uma legislação esquematizada, que é feita por nossa equipe aqui no AB Nunca Mais. Então, dentro do nosso programa, a solução que a gente encontrou para tornar mais fácil esse processo de legislação é fazer a esquematização e tornar isso pequenas doses diárias, para não haver sobrecarga. Porque se você imaginar, puxa, como é que eu vou ler a Constituição Federal inteira? Você deve se perguntar, puxa, deve ser impossível, deve dar muito trabalho. E se eu te disser que é possível ler essa Constituição sem se sobrecarregar em apenas 15 dias? 15 dias, sem se sobrecarregar. Se você quiser, tiver mais tempo disponível, é possível até ler em 7. Então eu vou mostrar aqui, essa é a nossa esquematização da Lei 13.467. Essa aqui é a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Olha só, dividida cada tópico aí, grifado, o assunto em cima. E mais do que isso, tá? A partir do momento que a gente identifica que foi cobrada uma questão na OAB sobre aquele dispositivo, sobre aquele artigo, a gente coloca logo abaixo, como é o caso aqui dessa coluna do lado esquerdo, legislação aplicada, FGV, exame de ordem número 25º. Então tá aqui, ó, gabarito fundamento, CLT, artigo 4º, parágrafo 2º, e assim sucessivamente. Olha aqui, a legislação aplicada e a legislação esquematizada. Então, a solução, quadros sinóticos, aqui, ó, tabelinhas para facilitar a fixação de determinados dispositivos. Então isso é esquematização. A solução para você estudar a legislação é esquematizar. Outro exemplo aqui, como essa aí é da sinopse da reforma trabalhista. Isso aí serve muito para a véspera de prova. Fazer uma comparação entre como era e como ficou. Isso aqui que eu estou falando para você está disponível no nosso programa Exame de Ordem Descomplicado. E esse momento aqui é o convite que eu faço para você que percebeu, teve vários insights nessa aula, aprendeu o que estudar para a OAB, como estudar por questões e como estudar a legislação. Dentro do programa a gente explica isso de forma mais aprofundada, apresenta as demais técnicas correlatas e tudo isso de forma de passo a passo, um método que já foi testado e comprovado antes e tem resultados comprovados. Alunos que foram aprovados através dessa metodologia. Então, em algum lugar aqui dessa página tem a opção para você se inscrever, um valor promocional que a qualquer momento vai sair do ar e eu espero que você possa fazer a melhor decisão e fazer parte da nossa família. Te espero lá dentro do portal da aprovação e lembre-se de que a aprovação ela acontece fora da sua zona de conforto. Um grande abraço e te vejo no portal da aprovação. Vamos juntos!